Dando prosseguimento à série de aulas sobre projeções cartográficas, na aula de hoje a ideia é apresentar para vocês as projeções cartográficas empregadas no mapeamento sistemático brasileiro, com foco na projeção UTM. Só que antes da gente abordar diretamente a projeção UTM, até para uma melhor compreensão, é importante esse slide em que mostra um pouquinho a relação das dimensões de um grau, as dimensões métricas, né, de um grau. Então, como a gente pode perceber aqui, pelo fato da Terra ela ser achatada nos polos, um grau mais próximo ao polo, ele é um pouco maior do que um grau próximo ao Equador, então, como a gente pode verificar aqui. Então, isso a gente analisa aqui justamente nessa coluna dessa tabela. Então a gente tem que 1 grau no polo é aproximadamente 111 km e 1 grau no Equador é aproximadamente 110 km. Eu acho que é basicamente o aspecto mais importante aqui dessa tabela. Aqui a gente também tem a questão de 1 grau em termos de longitude, que ele vai variar no Equador próximo a 111 km, e à medida em que a gente vai se aproximando dos polos, esse valor ele vai se reduzindo. Então a gente tem na latitude igual a 40 graus, 1 grau corresponde a 85 km aproximadamente. E essas duas linhas elas vão se encontrar nesses dois meridianos, chegando aqui no 90 graus a gente vai ter 1 grau de longitude igual a 0 km. Então basicamente essa relação que a gente tem em termos de latitude e longitude. Isso é importante para a gente compreender melhor um pouquinho da questão da projeção UTM. Mas de uma forma geral, o que eu gostaria que vocês tirassem desse slide é que 1 grau corresponde a aproximadamente 110 km. Okay? Bem, no mapeamento sistemático do território brasileiro, a gente utiliza duas projeções cartográficas. Uma delas é a cônica conforme de Lambert, com 2 paralelos padrão, para mapeamento na escala 1 para 1 milhão, e para mapeamento em escalas maiores, né, com denominadores menores aqui, a gente utiliza a projeção UTM, que é Universal Transverse de Mercator. Bem, e o foco da nossa aula de hoje vai ser justamente a projeção UTM. Na aula seguinte a gente vai discutir com detalhes a projeção cônica conforme de Lambert. Aqui a gente já viu inclusive nas videoaulas anteriores, a equação UTM, que aqui a gente tem as coordenadas da projeção e aqui a gente tem a latitude e longitude. A partir disso a gente consegue calcular coordenadas na projeção UTM. Sugiro a vocês, mesmo antes de assistir esse vídeo, que vocês assistam também esse vídeo, que também está no mesmo canal, em que eu trago de uma forma bastante simplificada e bastante ilustrativa, usando o Google Earth, eu tento trazer e explicar a projeção UTM usando o Google Earth. Então eu sugiro que vocês deem uma olhada nesse vídeo, bem interessante, e vai facilitar inclusive a compreensão dessa aula. Então aqui a gente tem um exemplo, né, um mapa na escala 1 para 250 mil, em que se faz uso da projeção UTM. Então nas escalas 1 para 500 mil e maiores, a gente faz uso da projeção UTM. Só que antes de falar da projeção UTM, que é uma projeção transversa cilíndrica, é importante discutir um pouquinho da projeção de Mercator, né, que antecede, né, a questão da projeção UTM. A projeção de Mercator ela é uma projeção cilíndrica normal, como inclusive a gente viu nas videoaulas anteriores. E aqui a gente tem um exemplo do cilindro. O eixo do cilindro ele coincide com o eixo de rotação da Terra. Ele é perpendicular ao Equador, certo? E a projeção de Mercator, como a gente pode ver aqui, bem nos limites
né? Quanto mais se aproxima aqui dos polos, a gente tem uma distorção maior. E a gente tem aqui, no caso, uma linha de contato, em que essa linha não apresenta distorção. Aqui é um vídeo exemplificando a projeção de Mercator, em que é bem interessante a questão da África, da Groenlândia, né? A gente percebe essas distorções, né? Como a gente pode perceber aqui. E aqui a gente tem a indicatriz de Tissot, né? Que justamente exemplifica essas distorções em diferentes lugares. Então, quando a gente pega mais próximo ao Equador aqui, a gente tem, essas seriam as distorções. E à medida que a gente se afasta do Equador, as distorções elas são muito maiores, né? Então essa é uma questão interessante. Então, na medida em que a gente for mapear regiões mais próximas aos polos, o erro, né, a distorção ela é muito maior, né, como a gente pode perceber nessa figura. Né, também é exemplificado aqui, né, o tamanho normal e o tamanho representado utilizando a projeção de Mercator. Bem, a projeção transversa de Mercator, a diferença é que agora o cilindro está deitado, né? A de Mercator, o cilindro está nesse sentido, né? Na projeção transversa de Mercator, esse cilindro está deitado. Tá? De modo similar, eu também vou ter uma linha de contato, que é esse exemplo aqui. Uma linha de contato, ela não tem distorção. Então, uma coisa importante, esse parâmetro K igual a 1 quer dizer que eu não tenho distorção, que um objeto com determinado tamanho ele vai ser representado do tamanho dele mesmo, né? sem nenhum tipo de distorção. Tá? Então esse é um parâmetro interessante e importante. Ela é uma projeção, como já disse, cilíndrica, ela também é uma projeção conforme, mantém as formas, também os ângulos. É uma projeção tangente, né? Ela vai ter apenas uma linha de contato e é uma projeção transversa. Então aqui a gente tem um exemplo partindo-se da projeção de Mercator para a projeção transversa de Mercator, né? Em que esse cilindro ele vai, né, estava antes na normal aqui, ele vai tá deitando aqui, como a gente pode perceber. Então eu tenho um ângulo de rotação, e a gente vai chegar nesse ângulo igual a 90 graus, para aí sim chegar na projeção transversa de Mercator. Que é justamente essa daqui. Então quando a gente chega na projeção transversa de Mercator, aqui a gente tem, né, o meridiano central, e à medida que a gente se afasta desse meridiano central, as distorções elas são muito grandes, né, como a gente pode perceber aqui e aqui. Então à medida que eu me afasto desse meridiano central, que seria esse meridiano de contato aqui, a gente acaba tendo distorções muito grandes. Tá? E como que eu faço para minimizar essa distorção? A primeira coisa é não apenas como a distorção é no sentido de longitude, então ao invés de trabalhar com apenas um fuso, né, da projeção UTM, apenas um meridiano central, o que é feito? Todo o globo é dividido em 60 fusos, em que cada um desses fusos apresenta um meridiano central. Então dessa forma eu vou trabalhar com fusos de 6 em 6 graus, 60 fusos, 6 graus cada fuso, consequentemente eu tenho os 360 graus cobertos, né, pela projeção UTM. Então a ideia é essa, basicamente eu trabalhar com 60 fusos. E por que isso é importante? Esses fusos, na verdade, eles são conduzidos em termos de longitude. Então aqui seria o meu fuso 1, aqui meu fuso 2, 3, 4, 5, 6 e assim chegando aqui ao fuso 60, depois já inicio o fuso 1 novamente. Justamente pelo fato da distorção ela ser maior em termos de longitude, como a gente pode perceber aqui nessa figura, então
ok, tem um mapeamento aqui, eu tenho um meridiano central aqui, bem no meio desse fuso. Chega um certo ponto, eu falo, ó, aqui a distorção é aceitável. A partir desse ponto, essa distorção ela já é muito grande. Consequentemente, eu vou pegar e vou mapear utilizando o segundo fuso, tá? E assim sucessivamente. Tá? Então a ideia básica disso é a gente dividir em 60 fusos para eu ter uma distorção menor. Ela não vai ser uma projeção adequada para representar todo o globo, certo? Mas essa basicamente a ideia é uma das formas que a gente tem para reduzir essa distorção que é causada, como exemplificado nessa figura. Bem, como eu disse já no início desse vídeo, eu sugiro novamente que vocês deem uma olhadinha nessa videoaula exemplificando a projeção UTM no Google Earth. Aqui eu trouxe alguns prints de tela em que do próprio vídeo em que eu exemplifico a questão do Equador e do meridiano de Greenwich, que seria esse meridiano aqui central. Então aqui eu tenho a origem da latitude e longitude, seria o meu 00 em termos de graus, em termos de latitude e longitude. E atrás do meridiano de Greenwich, que a gente tem bem aqui, se a gente pegar bem lá na parte de trás, a gente vai ter o antimeridiano de Greenwich, tá? Que é esse daqui, onde a longitude é igual a menos 180 graus, ou igual a 180 graus. Então, por que esse antimeridiano ele é importante? Porque aqui é a minha origem dos fusos, seria o meu fuso 1, ele começa justamente aqui, que seria a origem do meu primeiro fuso. Então aqui no antimeridiano de Greenwich a gente tem menos 180 graus e aqui a gente tem o fuso 1, que vai de menos 180 até menos 174. Como já dito anteriormente, esse fuso ele vai de 6 em 6 graus. O segundo fuso ele vai de menos 174 até menos 168. O terceiro fuso vai de menos 168 até menos 162, certo? E uma outra forma também de reduzir a questão da distorção, além de utilizar 60 fusos, né, dividir em fusos de 6 graus, eu trabalhar também com projeções, na verdade, como se eu pegasse esse cilindro e reduzisse, aplicasse um fator de escala nele, e eu não mais trabalharia com um cilindro tangente, e sim com um cilindro secante. Não mais teria apenas uma linha de contato, nesse caso eu teria duas linhas de contato, e essas duas linhas a gente não teria distorção nessas duas linhas. Portanto, se eu pegar a projeção transversa de Mercator, eu teria apenas uma linha sem distorção, seria um meridiano sem distorção. Nesse caso específico eu tenho duas linhas sem distorção. É uma projeção diferente da projeção de Mercator, que ela é adequada para mapear regiões no sentido norte-sul. Ok? Aqui a gente tem um exemplo da projeção UTM. Aqui seria minha origem dela, seria o meu 00, que seria bem no meridiano central, certo? Meridiano central. Aqui a gente tem os meridianos, seria chamado de linha de secância, onde o meridiano corta, na verdade o cilindro ele corta o elipsoide. Então a gente tem dois meridianos, aqui e aqui, que são aquelas linhas sem distorção. Então isso é extremamente importante. Aqui o fator K igual a 1, então eu tenho o elemento é representado sem nenhum tipo de distorção. Aqui bem no meridiano central o meu elemento é representado com um tamanho menor, e adiante existe uma ampliação, que esse fator K ele é maior do que 1. Então aqui a gente tem uma região de ampliação e aqui a gente tem uma região de redução. Um aspecto importante também na projeção UTM é que, para evitar valores negativos nessa projeção UTM, aplica-se um deslocamento, né?
Bem, antes de falar o valor desse deslocamento, eu gostaria de explicar para vocês alguns detalhes. Inclusive, eu pediria que também, para quem já assistiu o vídeo, isso vai ficar, vocês vão compreender muito melhor o que eu vou dizer aqui. Então, aqui em geral, onde eu tenho, se a gente pegar da matemática, aqui a gente teria a coordenada 0, 0, certo? Se eu tivesse coordenada 0, 0, aqui nesse ponto especificamente, aqui nesse ponto eu teria a coordenada E igual a 330 km, positivo. E aqui 330 km, negativo. De onde que eu tirei esse valor? Como eu disse para vocês, todo fuso tem 6 graus, certo? Então se eu tenho 6 graus, daqui até aqui é 3 graus. Daqui até aqui também é 3 graus. O meridiano central ele passa bem no meio, certo? Bem, se a gente lembrar lá dos primeiros slides em que eu falei que 1 grau é aproximadamente 110 km, se eu tenho 110 vezes 3 graus, eu teria 330 km aproximadamente. Aqui seria positivo e para cá negativo, certo? Bem, para evitar valor negativo, ao invés daqui ter a coordenada E igual a 0, aqui tem a coordenada E igual a 500 km. Então adota-se o valor da coordenada E igual a 500 km. Consequentemente, se eu pegar 500 mais 330, vai ser 830. Se eu pegar 500 menos 330, a gente vai ter um valor que não vai ser negativo, certo? Consequentemente, a gente evita coordenadas E negativas. De modo similar, para não ter valor de N negativo, adota-se aqui, ao invés de ser a coordenada N igual a 0, a coordenada N igual a 10.000 km. Consequentemente, se é 10.000 km, eu não vou ter valor negativo aqui para baixo. É um cálculo bastante simples, a gente tem 90 graus para cá, se eu pegar 90 graus e multiplicar por 110 km, a gente vai ter um valor de 9.900 km, consequentemente a gente não vai ter valores negativos. Então esse é um exemplo do fuso 21, que é onde se localiza Campo Grande está bem aqui, né? E aqui seria a origem da projeção UTM para esse fuso 21. E cada um desses fusos ele vai ter uma origem. Aqui ele vai ter uma origem, aqui ele vai ter uma origem, aqui outra origem, aqui outra origem. Então o 0, 0, que seria a origem de cada um, cada fuso desse ele vai ter uma origem, ok? Se a gente pegar a questão de Campo Grande, que tem valores de latitude e longitude, esses valores aqui, 54 graus e 36 minutos, como eu disse para vocês, Campo Grande está no fuso 21, como que a gente faria para calcular o valor do meridiano central? Então bastaria a gente pegar, multiplicar 6 vezes 21, menos 3 graus e menos 180 graus. A gente chegaria no valor de menos 57 graus, que é o meridiano central do fuso que engloba o município de Campo Grande. Então Campo Grande ele vai ter um meridiano central de menos 57 e todo o fuso vai de menos 60 a menos 54 graus, que dá os 6 graus, ok? Seria o fuso 21. O primeiro fuso ele parte lá do antimeridiano de Greenwich, começando em menos 180 e terminando em menos 174. Ok, aqui são todos os fusos da projeção UTM que pegam o Brasil. Então vai desde o 18 até o 25. Bem, uma questão da projeção UTM que ela é importante. Aqui são duas perguntas. No GPS eu consigo informar as coordenadas UTM. Inclusive ele pode levar a gente até determinados pontos, né? Então tem, por exemplo, o processo de locação. O que aconteceria se eu só informasse as coordenadas UTM e se eu não informasse o fuso? Qual que seria o grande problema? Por exemplo, lá na origem, se a gente pegar aqui a origem da projeção UTM, que aqui é o 510.000, esse mesmo ponto aqui, 510.000 no fuso 21, ele também vai ser 510.000 no fuso 20, 19, 18, em todos os fusos. Então essas coordenadas elas vão se repetir. Consequentemente, se eu não informo o fuso, eu vou ter 60 coordenadas com os mesmos valores, certo? Então, por isso a necessidade de informar o fuso. Uma outra questão
das limitações. Se eu tenho uma área que é maior de 6 graus, ou inclusive eu tenho uma área que parte dela está num determinado fuso e outra parte está em outro. Então, como que eu faria? Em geral, opta-se pelo fuso em que tem maior parte da área e é aceito ali até um prolongamento de 30 minutos, que é aproximadamente 55 km, certo? E outra questão, se quiser reduzir um pouquinho mais da questão de distorção, tem a projeção local transverso de Mercator, que é LTM, não mais trabalha com fuso de 6 graus, e sim com fuso de 1 grau. Em geral, a projeção OTM é utilizada entre essas latitudes, certo? Em latitudes maiores que essa, utiliza-se a projeção plana polar. E aqui a gente tem novamente o vídeo que exemplifica o passo a passo da projeção UTM, ok?